Fala galera, vamos voltando aqui então às limitações do poder constituinte derivado decorrente. No último bloco nós falamos sobre os princípios constitucionais sensíveis, lembra? E eu expliquei todos eles, fiz questão de escrever todos eles para vocês, afinal nós conversamos que além de poder ser cobrado nessa parte aqui do poder constituinte, eu posso cobrá-lo na parte de organização do Estado, eu posso cobrá-lo quando eu falo especificamente de intervenção federal. Agora, essa outra limitação aqui, né, essa é bem tranquila, esse bloco ele vai ser bem rápido, mas como eu falei para vocês, eu faço questão de quebrar os blocos para ficar um pouco mais, na minha opinião, mais objetivo, né, até porque é matéria mais difícil de digerir essa aqui. Então vem comigo, por favor. Nós vamos falar aqui agora, então, sobre os princípios constitucionais extensíveis. Princípios constitucionais extensíveis. Beleza? O que são esses princípios constitucionais extensíveis de acordo com a doutrina? Vamos lá. São aqueles que decorrem e integram a estrutura da própria federação. A estrutura da própria federação. Vamos colocar aqui embaixo, porque ficou essas coisinhas aqui, vamos só riscar aqui. Né? Exemplos aí, só para que não tenha nenhum problema. A forma como um governante assume e perde o poder. Um caso muito cobrado em prova. O processo legislativo e etc. Beleza? Então, os princípios constitucionais extensíveis são aqueles que decorrem, ou eles vão sair, né, da própria estrutura da federação. Então, por exemplo, como que um governante assume e perde o poder? Né, nós vivemos um regime democrático. Né, então nós não vamos aceitar, por exemplo, que um Estado queira estabelecer que o governante ele vai ser eleito apenas por algumas pessoas, pelos mais ricos, pelos aqueles que têm um nível determinado de formação, não. Né, porque a forma como um governante entra e sai do poder, isso é extensível da Constituição Federal para os Estados-membros. O exemplo clássico que eu citei para vocês, o processo legislativo. Né, nós ainda vamos falar de processo legislativo no nosso curso, uma matéria muito prolixa, muito importante, sobretudo para aqueles que almejam fazer concurso, por exemplo, como Câmara dos Deputados, Senado Federal, essa matéria despenca. E por ser uma matéria bem extensa e muito prática, porque todo Estado trabalha com processo legislativo, o município trabalha com processo legislativo. É a forma de criação das leis, né, das normas, das espécies normativas de uma forma geral. Né? Então, assim, nós hoje temos que seguir as regras do processo legislativo fixadas pela Constituição, elas são extensíveis aos estados, ao DF, aos municípios, e essa situação geralmente dá muito pano para manga. Com muita frequência você tem questão inerente a processo legislativo sendo discutido no Supremo, porque às vezes o Estado quer inovar, criar o que não pode, ir além do que a Constituição permite. Então, fazendo isso, eles estão contrariando um princípio constitucional extensível. E aí a norma deles, no caso do Estado, pode ser declarada inconstitucional. Então, já falei sobre duas limitações. Falei sobre os princípios constitucionais sensíveis e agora falei sobre os princípios constitucionais extensíveis. O próximo bloco eu entro na última limitação, só que a mais prolixa, mais extensa delas, beleza? Então, até daqui a pouco. Um grande abraço. Valeu!